Então hoje eu vou passar algumas dicas para a gente poder identificar mais facilmente a tonalidade de uma música, especialmente quando ela já vem escrita numa partitura. Tudo isso que eu vou dizer são uma série de fatores, alguns mais conclusivos, menos conclusivos. Então a primeira dica seria checar o primeiro acorde, certo? É uma dica meio boba e eu acho que ela é menos significante do que a segunda dica, que é checar o último acorde. Geralmente, muitas vezes, a maioria das músicas, né? Acredito que a maioria das músicas sim, começam e acabam no acorde de tônica, no acorde mais importante, o acorde de repouso, no acorde que quando a gente escuta, a gente sente, não, aí a música acabou mesmo. Mas como a relação de tônica ela é definida mais pelo sentimento de conclusão, pelo sentimento de fechamento, então não necessariamente a música vai começar no acorde de tônica, mas geralmente vai acabar, certo? Então, digamos assim, é difícil encontrar uma música que termine no acorde dominante. Pode acontecer, mas quando isso acontece, o compositor faz justamente para incomodar. O segundo candidato para terminar uma música é a subdominante. Será o quarto grau, o sexto grau, o segundo grau, certo? Então, né, revisando as duas primeiras, geralmente começa com acorde de tônica. Mas é muito mais importante que acabe com acorde de tônica, certo? Importante para quem está ouvindo se sentir realizado. Outra dica, essa um pouquinho mais elaborada, é você checar a armadura de clave. Então, se a música está escrita numa partitura, ela tem a armadura de clave, certo? Então, você pode olhar ali e checar quantos sustenidos tem naquela armadura, certo? Tem algumas regras, alguns macetes, talvez eu faça um vídeo depois a respeito disso, de como você pode presumir o tom a partir da armadura, certo? Mas, por exemplo, digamos que a armadura está pelada, não tem nenhum sustenido, nenhum bemol. Então, existe uma grande chance que essa música esteja em Dó maior ou na relativa dele, Lá menor, certo? Então, as armaduras geralmente, no mundo que a gente vive, as músicas como são feitas normalmente, né? Ela vai estar em Dó maior ou Lá menor se não tiver nenhum sustenido, nenhum bemol na armadura, certo? O que é a armadura? A armadura é um atalho de escrita. É um recurso que a gente utiliza para não ficar escrevendo, né, acidente ocorrente toda hora na partitura, certo? É possível que uma música não comece com acorde de tônica e não acabe com acorde de tônica, certo? E é possível que ela esteja com a armadura pelada e não esteja em Dó maior nem em Lá menor. Então, digamos assim, as chances maiores é que esteja em Dó maior ou Lá menor. Daí em seguida, o que viria, vamos dizer assim, o 0,1%? Possível, às vezes é maior essa probabilidade, mas enfim, uma chance ínfima dessa música ser modal, dessa música estar em algum dos 6 modos reais derivados da escala de Dó, certo? Poderia ser jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, certo? Só não seria locro a princípio, certo? Mas se forçar a barra, quem sabe? E existe uma chance ínfima também de não se tratar nem de uma música tonal, nem de uma música modal, mas sim uma música com a tonalidade suspensa, certo? Então a música vai ser diatônica, vai utilizar notas que pertencem a um conjunto diatônico, notas que pertencem à escala, mas ainda assim a maneira como elas estão organizadas, elas não polarizam, elas não atraem umas outras. Isso é mais raro ainda, certo? Isso vai ser mais comum em coisas que remetem a música programática, a música de trilha sonora, etc, certo? Então a primeira dica, né, analisar o primeiro acorde, segunda dica, analisar o último acorde, a terceira dica, analisar a armadura, certo? Só que muitas vezes a pessoa analisa esses 3 primeiros pontos, que é o que a maioria das pessoas conhece, e ignora o restante, certo? O restante é muito importante. Então, analisar quais são as notas efetivamente reais que está acontecendo na música. Então, às vezes a música ela tem uma armadura que não tem nada ali, mas ainda assim aparecem acidentes ocorrentes, certo? Que podem reforçar outros acordes ali dentro, podem caracterizar outras tonalidades. Então, é relativamente comum, por exemplo, né, músicas, quando você vai pegar, por exemplo, músicas que estão na forma rondó, certo? Músicas geralmente clássicas, né? Que vai ter uma parte, por exemplo, digamos, em Dó maior, da outra parte em Lá menor, da outra parte em Lá maior, certo?
Então, às vezes, acontece dessas alterações aparecer como acidentes ocorrentes. Então, aquele trecho específico está realmente em outro tom, certo? E veio escrito sem mudar a armadura. Às vezes acontece isso. Se acontecer algo assim, ou é uma tonicalização, então é um reforço momentâneo daquele acorde, ou é uma modulação, né? Houve uma troca por um tempo significativo ali na música, certo? Geralmente para uma tonalidade vizinha. Daí essa dica é a dica mais importante agora, certo? Então eu falei sobre a gente analisar o primeiro acorde, o último acorde, a armadura, as notas efetivamente reais, certo? Só analisando nota, melodia, certo? Mas o ponto, talvez, se a gente pudesse complementar aquela segunda dica que eu dei de olhar o acorde final, como eu falei, é mais importante onde vai acabar do que onde começou, é a gente analisar a cadência, os últimos acordes da composição, certo? Então, nos últimos acordes, se a música é tonal, geralmente vai ter uma cadência autêntica perfeita. Exceto isso, ainda para considerar tonal, só se for uma cadência plagal, certo? É o mais comum, claro, que à medida que a música vai se tornando mais romântica, relativa ao seu século XIX, certo? A música, né, vai tendendo a fugir um pouquinho mais dos padrões ou evocar mais emoções diferentes, certo? É normal que não termine com a cadência autêntica perfeita, com o 5/1, certo? Mas geralmente as músicas vai ter uma dominante indo para a tônica. Então, se a música, por exemplo, está em dó maior, vai ter um sol maior, um sol maior com sétima, ou um dos substitutos dele, que seria, por exemplo, si diminuto, si meio diminuto, ré bemol com sétima, lá bemol menor com sexta, certo? Poderia ter qualquer um desses substitutos antecedendo o dó. E geralmente antes dessa dominante teria alguma subdominante, certo? Para deixar bem clara a tonalidade, né? Quando você vai pegar música clássica e música barroca, é muito marcado a tonalidade, muito definida, certo? No romantismo, isso começa a se enfraquecer, mas ainda é presente, certo? Então, sem cadência autêntica perfeita, sem cadência, não tem tonalidade, certo? Então é preciso que haja as três funções, também é um ponto importante, certo? Mas claro que à medida que esses pontos estão avançando, você precisa ter mais conhecimento, né, para poder avaliar essas coisas que eu estou dizendo. Um parênteses que eu poderia fazer aqui é que muitas vezes, né, vai ter músicas que vai ter as notas de uma escala, mas ainda assim não vai ter a cadência, entendeu? Então, por exemplo, nas músicas pop de hoje em dia, é bastante comum você encontrar músicas que têm a seguinte progressão: Lá menor, Fá, Sol, Dó, Dó, Sol, Lá menor, Fá, Dó, Sol, certo? Daí isso em loop. Então, assim, isso está em Lá menor, a gente acaba interpretando como sim, porque começou em Lá menor, por exemplo, e porque Lá menor é a relativa de Dó, e depois de um Sol, o movimento que a gente esperaria seria um Dó maior, ao invés de Lá menor. Então, a gente acaba aceitando Lá menor como uma cadência de engano que se torna padrão ali, certo? Se torna o normativo, né? Mas não é a cadência autêntica perfeita, certo? Não tem sensível em relação ao Lá menor. Então, a princípio, não seria uma música, por exemplo, só com essa progressão, a princípio não seria tonal, certo? É meio estranho dizer isso, mas é o que condiz com a literatura, vamos dizer assim. E dizendo que a música está em dó maior, também não tem nenhum momento, essas músicas, né, que usam esse clichê, não tem nenhum momento de progressão sol indo para dó ou alguma dominante substituta ali, então também não está em dó maior, certo? Ela tem a armadura de dó maior, mas não tem a progressão característica, certo? Para determinar a tonalidade. Então é algo ambíguo, certo? Então tem certas músicas que, em relação à harmonia, são mais ambíguas, não são preto no branco. Outros pontos complementares a esses que eu falei. Então é bacana também que você cheque as notas que soam mais conclusivas, certo? Então, melodicamente, a música ela vai tender a repousar mais na tônica, na terça e na quinta da tonalidade, nas notas que pertencem ao acorde de tônica. É mais fácil, de certa forma, talvez, né, para você que ainda não tem toda essa bagagem teórica, certo? A observar quais notas a melodia está repousando. Provavelmente, muito provavelmente, essas notas são da tônica, certo? Então, o que eu falo está repousando tem a ver com estar terminando a frase ou estar terminando a parte, certo? Então, as músicas, né,
Às vezes, por exemplo, um refrão é interessante, como o refrão é para causar a vontade de repetir aquilo, né? Às vezes um refrão realmente não vai terminar com a tônica, certo? Mas o último refrão geralmente vai, para acabar, entendeu? Né? Ainda que as pessoas elas não raciocinem sobre isso claramente, elas sentem, certo? Quando a gente escuta uma melodia conclusiva, a gente sente. Ainda sobre as cadências, né? Um ponto interessante também da gente analisar na melodia, né? Que existe uma maneira como as melodias geralmente terminam, certo? Como que ela é alcançada a tônica, né? Então, a gente tem, por exemplo, o movimento sensível indo para a tônica, que acontece, mas não seria o principal. O movimento principal seria a segunda nota, né? Segundo grau melódico, indo para a tônica, certo? Então, a sensível, né, pertence ao acorde dominante, o segundo grau também pertence ao acorde dominante. A terceira opção seria o quinto grau indo para tônica. Só que isso, geralmente, por exemplo, especialmente a música clássica, é algo evitado, né? Porque daí vai maquiar uma falha de contraponto, né? Se você pesquisar, você vai encontrar isso em Bach também, certo? Enfim, então, você não pode fazer na sua prova de harmonia, mas a Bá fez, certo? Eu tô brincando, mas acontece. Mas são momentos bem pontuais, principalmente questão de final de uma frase, início de outra, então é normal, certo? É aceito. Não é uma ideia que ali teria que soar independente, porque já soa independente por uma articulação temporal. Mas, seguindo. Geralmente o mais comum, o mais esperado, seria o segundo grau indo para o primeiro, ou o sétimo indo para o primeiro, muito mais raramente o quinto caindo para o primeiro, né? O movimento oposto ao baixo, certo? E mais raramente ainda seria a escapada, certo? A escapada da terça caindo para o primeiro, certo? Quando o acorde ele tem sétima, é normal que o quarto grau melódico da escala caia para o terceiro, certo? E alguns autores aceitam isso como uma cadência autêntica perfeita também. Mas, enfim, o que importa, né? Só para dar um norte. E o último ponto, né, é você analisar o período histórico dessa música, certo? Então, músicas que foram compostas antes do século XVII, ou seja, músicas da Renascença, músicas da Ars Antiqua, da Ars Nova, músicas do Cantochão, enfim, músicas folclóricas, certo? Então, o contexto histórico, né, o contexto cultural vai influenciar também, certo? Mas principalmente falando da música ocidental, né, da música escrita principalmente. Então as músicas da antiguidade, elas não são fundamentadas por acordes de sobreposição de terças, não são fundamentadas por progressões harmônicas, certo? Não tem essa ideia tão clara de cadência, certo? Então tudo na música antiga às vezes pode remeter um pouco à música tonal, mas ela é tudo prototonal, certo? Então é isso, né? Espero que o vídeo tenha sido interessante e útil para você. Não deixe de se inscrever no canal, clicar no gostei, adicionar os favoritos, ativar as notificações, etc. E a gente se vê numa próxima.